Galera, como prometido, eu vou mostrar para vocês como se calcula o determinante de uma matriz de ordem superior a 3. Vou apresentar dois métodos de resolução. O primeiro deles, a regra de Chiot ou regra de Chiot. Como que você calcula um determinante utilizando essa regra? Primeiro passo, você vai procurar na sua matriz um elemento igual a 1. Aqui, nota-se que temos um elemento igual a 1 aqui, um elemento igual a 1 aqui, um elemento igual a 1 aqui. Eu vou optar por este elemento. Algum motivo, professor? Não. Escolhe qualquer um dos elementos iguais a 1, que vai dar certo o cálculo do determinante. Escolheu esse elemento, que está localizado na segunda linha, terceira coluna. Então, esse elemento aqui é o nosso elemento A2, 3. Então, você elimina a linha e a coluna onde está localizado esse elemento. E você escreve uma nova matriz formada pelos elementos que não pertenciam a esta linha e a esta coluna. Ou seja, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 0, 1, menos 3, 0, 1, menos 3, menos 1, 1 e 4, menos 1, 1 e 4. E de cada um desses elementos, você irá subtrair o produto das margens. O que é o produto das margens? É o produto dos elementos que pertencem justamente a esta coluna e a esta linha que eu eliminei. Ou seja, quais são as margens do elemento 2? É o menos 2 e o 0. Observa, ó, o 2, elemento da coluna que você eliminou, elemento da linha que você eliminou. 2 vezes menos 2, 0. Então, você vai subtrair do 2 o 0. Agora, o elemento 3, quais são as margens dele? O 2 e o menos 2. 2 vezes menos 2, menos 4. Então, do 3 eu vou subtrair o menos 4. Agora, do 0, quem são as margens dele? 2 e menos 2. Então, 2 vezes menos 2, menos 4. E assim você continua com os demais termos. Desse cara aqui, desse 0, quem são as margens dele? 0 vezes 3. 0 vezes 3, 0. Do 1, 2 e 3. 2 vezes 3, 6. Então, menos 1 menos 6. Desse menos 3, 2 vezes 3, menos 3. Aliás, desculpa. 2 vezes 3, menos 6. Desse elemento menos 1, quais são as margens dele? 0 e 2. Menos 1 vezes 0 vezes 2, 0. Desse 1, 2 vezes 2, que é 4. Desse 4, 2 vezes 2, que é 4. Agora, eu vou reescrever esta matriz depois de realizada a subtração. 2 menos 0, 2. 0 menos 0, 0. Menos 1 menos 0, menos 1. 3 menos menos 4, 7. 1 menos 6, menos 5. 1 menos 4, menos 3. 0 menos menos 4, dá 4 positivo. Menos 3 menos 6, dá menos 9. E 4 menos 4, dá 0. Agora eu calculo o determinante desta matriz aqui. Repete as duas primeiras colunas. Se você consegue resolver só observando a matriz, não precisa repetir as duas colunas. Você pode fazer o seguinte, ó. 2 vezes 5 vezes 0, pam. 7 vezes menos 9 vezes menos 1, pam. 4 vezes 0 menos 3, tá. É só você observar que nas multiplicações você precisa ter sempre
3 fatores. Então, que você tem 2, o terceiro está aqui. Que você tem 1, os outros 2 estão aqui. Que é a mesma coisa que repetir as duas colunas. Então, vamos calcular esse determinante aí. 2 vezes menos 5 vezes 0, 0. 7 vezes menos 9 vezes menos 1, 63 positivo. 4 vezes 0 vezes menos 3, dá 0. Agora, diagonal secundária. 4 vezes menos 5 vezes menos 1, menos 20. 2 vezes 9 vezes 3, que não dá menos 20, porque menos com menos dá mais. Dá mais 54. 7 vezes 0 vezes 0, dá 0. Somando a diagonal secundária, dá 74. Somando a diagonal principal, dá 63. Diagonal principal menos secundária, 63 menos 74, resultado menos 11. Esse é o determinante que a gente chama de Dzinho. É o determinante da matriz formada pelos elementos, excluindo a linha e coluna onde estava esse número 1. Agora, qual o determinante dessa matriz A? O determinante dessa matriz A está aqui, ó. Esse determinante é igual a menos 1 elevado a I mais J. Quem é esse I mais J? A linha e a coluna do elemento 1 que eu escolhi. 2 e 3. Então, 2 mais 3. Vezes esse Dzinho, que é o determinante da matriz formada pelos elementos, excluindo essa linha e coluna. Ou seja, deu menos 11. Menos 1 elevado a 2 mais 3, 2 mais 3 é 5. Negativo elevado a ímpar dá negativo, então isso daqui dá menos 1. Menos 1 vezes menos 11, 11 positivo. Então, o determinante da nossa matriz A é igual a 11 positivo. Certo? Se a minha matriz fosse de ordem 5, o que eu faria? Bom, eu teria que primeiro excluir linha e coluna, o mesmo passo que eu fiz aqui. Só que quando eu chegasse neste ponto, eu teria uma matriz 4 por 4. Aí eu teria que novamente aplicar a regra para poder calcular esse determinante. Aplicou novamente a regra, calculo o determinante, daí descubro o determinante dessa matriz, usando isso, e a partir do determinante dessa matriz, consigo o determinante da matriz de ordem 5. E assim por diante. Se a minha matriz for de ordem 6, então eu vou ter que aplicar 2 vezes a regra. Detalhe, se a sua matriz não tiver um elemento igual a 1, aí você vai utilizar o teorema de Jacob para conseguir fazer com que apareça um elemento 1. Esse teorema é bem simplesinho, tá? Só você pesquisar aí na internet, teorema de Jacob, que você já vai ver como que ele funciona. Beleza? Essa é a regra. Essa é a regra de QO para você calcular o determinante de uma matriz de ordem superior a 3. Agora eu vou mostrar para vocês como calcular o determinante de uma matriz de ordem superior a 3, utilizando o teorema de Laplace. Alguns escrevem junto, outros escrevem separado, Laplace. Enfim, isso é mais